Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários como sempre. Recentemente eu vi um filme, queria até agradecer a um inscrito que indicou ele, faz uns 10, 12 dias aí que um inscrito comentou aqui, por isso que eu sempre falo que a seção de comentários da nossa comunidade é muito importante, não só para que eu possa ver o que vocês estão falando, mas por essa troca de informações, indicações, relatos, experiências, pontos de vistas, né? E isso é uma coisa que eu acho muito legal aqui no nosso meio, que os comentários são tão enriquecedores quanto os vídeos que os produtores fazem. E esse inscrito recomendou um filme chamado 303, né? O nome do filme é só 303, é um filme alemão, né? Eu sou muito fã do cinema alemão, né? Acho a estética do cinema alemão muito boa, os atores, o enredo, enfim, acho que os filmes alemães são muito bem construídos, né? Alguns que eu posso indicar para vocês, um que chama Das Experiment, que é um experimento social de polícia e ladrão, é um filme de 2001, se eu não me engano. Um mais conhecido, que a maioria deve ter visto já, aquele que chama A Onda, o Corra, Lola, Corra, que é um filme de teoria do caos que é muito bom também. Tem lógico, vai ter os trashzão também, igual o Centopeia Humana da vida, né? Que daí é trashzeira total. Mas a série Dark é fenomenal, né? Acho uma série incrível também do Netflix. Mas esse filme 303 tem no HBO Max, tá? Inclusive eu acho um dos melhores serviços de streamings que tem. Acho que se você pegar o serviço anual deles lá, sai algo entre 25 e 27 reais por mês, algo assim. E tem muita coisa boa lá. Tem Sopranos também, né? Que é a maior série aí de todos os tempos, né, na opinião de muitos e da minha também. Então, o HBO Max eu acho que é um dos melhores serviços de streaming aí, que tem um dos melhores custos-benefícios. Esse filme tem lá, né? Mas enfim, aqueles que não quiserem ou não tiverem o HBO Max é um torrentzão, enfim, sempre o brasileiro sempre dá um jeito aí, né? Mas o HBO Max é um serviço que eu recomendo, acho que tem muita coisa boa por um preço acessível. E esse filme chama atenção, né? Tanto que o nome desse título é Diálogos e Conexões Momentâneas, porque muitas pessoas, é uma blue pill tanto do homem quanto da mulher, eles não entendem que às vezes aquela guria, no caso do homem, ou aquele rapaz, no caso da mulher, aquela conexão que você vai ter com ele, aquela coisa de estar legal conversar, enfim, que tá tudo batendo e aquela coisa que as pessoas confundem muito com uma conexão de longo prazo ou demais baboseiras aí dessa cultura romântica que nos assolou aí já tem mais ou menos 700, 800 anos, tal como o tiozão e o Kodama já fizeram um vídeo muito bom explicando que isso aí vem desde a Baixa Idade Média, depois tem o romantismo e posteriormente o cinema, enfim, são ciclos aí que fazem com que as pessoas acreditam nesse romance, ao passo que se elas entendessem que esse tipo de conversa prazerosa, de ver da relatividade do tempo ser completamente diferente quando está fazendo algo chato, aquela coisa de quando está com uma mulher que você acha muito atraente, que é legal, e a mulher também quando está com um cara que ela gosta de estar conversando ali, que o tempo passa muito rápido, enfim, todas essas coisas que vocês verem por aí, né, a mídia vende muito bem isso, as pessoas entendessem que isso aí é algo mais momentâneo, ao invés de querer brincar de casinha, de achar que é para sempre, que vai ter amor genuíno e que atração genuína também é para sempre, ou coisa do tipo, né, como o Coruja vem fazendo vídeos espetaculares aí acerca dessa natureza da mulher, falando que não existe isso de amor para sempre. O Epifania também está falando que as pessoas buscam fidelidade para sempre. Se elas curtissem só o momento, né, seria uma espécie de carpe diem não hedonista, vamos dizer assim. Na verdade, com alguns tons de hedonismo, sim, mas não aquela coisa não aquela coisa da comercracia. Muitas pessoas aí, tanto homens quanto mulheres, eles sairiam muito mais ilesos em termos psicológicos, né? E esse filme 303 retrata muito bem isso aí, né? Eu não vou dar spoilers do filme aí, mas uma coisa ou outra eu posso comentar sem que faça com que vocês fiquem sabendo de algo relevante, mas basicamente é um cara e uma guria de 24 anos, né? Ele é um cientista, ele é um estudante de ciência política, ela é uma estudante de biologia e eles vão fazer uma viagem de trailer aí, enfim, né, ele acabou pegando carona com ela, eles vão até Portugal, né? Da Alemanha até Portugal e vão conversando de tudo. E esse filme é espetacular porque os diálogos que eles têm é de uma riqueza, é de um nível de profundidade muito violento, né?
Violento no bom sentido, de conversas edificantes, né? Então, assim, tem vezes que o homem entra em contradição, ele tem um viés mais liberal, mais pró-biologia, mais black pill, vamos dizer assim, né? Mais fatalista, e ela tem um viés mais coletivista, mais otimista da sociedade, mas ao mesmo tempo um contradiz os outros, eles têm bons argumentos, né? Dá umas conversas produtivas aí, né? E, enfim, a primeira vez que eu vejo no cinema o tema ovulação oculta. Eles chegam a conversar até sobre ovulação oculta, assim, é um negócio assim impressionante, né? Ou seja, os produtores desse filme aí, eles devem ter algum pezinho aí na Black Pill, com certeza, né? Igual no seriado You do Netflix, onde é muito nítido que os roteiristas do You tem gente ali que é red pilada. Os conservadores erraram achando que o conservadorismo é contra a cultura. Na verdade, é o pessoal red, honk, black que acabou tomando essa contracultura aí no cinema, nos seriados. E, enfim, né, acaba que uma passagem muito interessante do filme, que também não é nenhum spoiler gigante, né, algo do tipo, apenas uma frase corriqueira que a mulher, a personagem, acaba falando, é o seguinte, que, pô, se ela soubesse que tudo isso vai acabar e aceitasse, né, ou seja, todo aquele clima bom que eles estão envolvidos ali, conversando, que tá tudo bom, mas que se ela soubesse de antemão, e se as pessoas no geral soubessem que tudo isso, aquela fase mágica ali de quando você está conhecendo alguém fosse acabar, as pessoas sofreriam muito menos, entendeu? Que seria muito mais fácil aceitar, quanto antes ela aceitar que aquilo ali é algo passageiro, algo bem efêmero, e isso seria muito interessante para ela e para todas as pessoas que tivessem esse pensamento. Então, mais uma vez mostrando que o apego ele é algo muito maluco na sociedade. Então, já tem uma sociedade que hoje em dia ainda com o Instagram, com rede social e que você está conectado com todo mundo, aquela sociedade bem artificial, igual o Epifania fez um vídeo muito bom falando disso, que tudo é praticamente de mentira e as pessoas querem ter conexões extremamente profundas que nem em épocas mais intelectualizadas, nem na era dos sacerdotes, nem em ciclos de era dos sacerdotes, né, para quem não sabe o que era dos sacerdotes, eu vou deixar um link do comentário fixado de um vídeo do Coruja que explica as eras, né, mas nem nessas eras mais onde os homens eram mais intelectuais, onde havia um certo, entre aspas, um complementarianismo menos tóxico, vamos dizer assim, né? Porque o complementarianismo, palavrinha chata de falar, viu? Ele é um tanto quanto fraudulento aí, se você for pegar em larga escala, né? Que é aquela visão de que homem e mulher se completam e que para ser assim, e se não tá assim é porque tem alguma coisa da cultura que está mexendo nisso, né? Exclui um pouco da parte da biologia e coloca a culpa na cultura. Tanto os conservadores quanto o pessoal progressista acredita nisso aí, né? Que no caso os conservadores acham que as mulheres estão assim por conta de marxismo cultural e os progressistas acham que as relações não dão certo porque a gente vive num patriarcado, né? Patriarcado cristão, só na cabeça de progressista mesmo. É cada coisa que a gente tem que lidar aqui, tá? E ressaltando para quem cai de paraquedas, tá caindo muita gente de paraquedas aqui. Eu sei que para quem já é inscrito do canal aí é repetitivo, mas caso caia alguém de paraquedas aqui, esse canal não é um canal conservador, também não é um canal progressista, é um canal fatalista rumo ao abismo que analisa a dinâmica homem-mulher e das relações sociais no geral através de estímulos e recompensas no ambiente, tá? Então aqui não tentem rotular nenhum desses preceitos e joguetes aí verbais da democracia aqui, porque aqui não tem crença nenhuma em democracia, em posição, em espectro político, nada, tá? É só apenas alguma crença no micro desenvolvimento aí das pessoas, sobretudo dos homens, tá? Então não tentem me encaixar em nada disso aí, porque eu prefiro eu nunca achei que ser isentão fosse ser um xingamento tão bom, né? Então é rumo ao abismo mesmo. Mas essa passagem dessa guria é muito interessante no filme, né? Retomando aí, de que se as pessoas aceitassem que tudo isso vai acabar e que você vai sim ter diálogos muito interessantes com algumas mulheres, que você vai ver alguma graça além do espectro físico, né? Que você vai além cama, vamos dizer assim, além motel, você vai acabar vendo alguma graça, às vezes sair jantar com uma guria dessa, ir num cinema, ter conversa profunda, tomar um vinho, não tem nada de errado nisso aí, não tem nada de gado nisso aí. Quem falar que esse tipo de coisa é gadice comparando com, por exemplo, assumir filho dos outros ou
fazer financiamento imobiliário com mulher, porque tem um pessoal da Rede Pio, é uma minoria, tá? O pessoal que tá meio que é brabão, que tem muitos incels aí que tem raivinha de mulher que tenta colocar tudo no mesmo balaio, tá? Isso aí nem a própria sigla considera isso como argumento válido, tá? Mas enfim. Então, essa situação pode acontecer com qualquer um, tá? De você ter algum atrativo em termos de conversação, em termos intelectuais, de ter conversas interessantes com alguma mulher. Só que a parte chata disso aí é aceitar que isso vai passar, tá? Ninguém é interessante pra sempre. Isso vale pra mulher também, tá? Às vezes conhece um cara lá que tem uma intelectualidade em algum nicho, ou o cara é legal, mas enfim, geralmente o homem decepciona a mulher mostrando, ao contrário do que as mulheres ficam aí chorando nos Instagram da vida de domingo à noite, falando que os homens decepcionam elas porque são boy lixo, não sei o que, né? Esses são os homens que elas não conseguem fisgar, né? Os chadzão, os cafajestes, os caras mais destacados. Mas em termos de relações de médio e longo prazo, a mulher acaba perdendo a graça no homem, e geralmente porque o homem é muito carente, muito apaixonado, muito bobão, tá? Então, assim, é lógico que as mulheres não vão assumir isso aí, porque a mulher tem lá 3% de cafajeste no Brasil, 0,5% de cara bonito, elas falam quando elas usam o vocativo, o vocativo não, perdão, coletivo homens, né, elas estão tratando apenas desse pequeno número reduzido que consegue, de certa forma, enganar elas e não assumem elas, né? Então, você tem mais de 95, 97% do resto dos homens, essas mulheres são invisíveis, né? Então sempre fiquem atentos nessas análises femininas aí, nessas generalizações femininas. Por mais que eu sou a favor de generalizações na sociedade, porque você explica boa parte do problema. Tem algumas generalizações que elas são completamente avessa à realidade de fato. Existe um deslocamento muito grande, né, entre a realidade de fato e aquilo que foi dito. Então, esse tipo de situação, qual você vai se envolver em termos de conversação com alguém, né, e a conversa é a base de uma relação duradoura, dos poucos aí relacionamentos, seja o casamento ou namoros, que são de certa forma funcionais, tá? Você pode ver que os casais eles vão ter alguma compatibilidade de inteligência, mesmo que não seja na mesma área, eles vão ter alguma compatibilidade além do físico, obviamente também, que tem que ter alguma congruência ali para não dar muita discrepância, né? A Black Pill analisa muito bem isso aí em termos estéticos, mas tem que ter a conversação também, tá? Isso aí é um negócio que meu pai falava muito também, que ele reparou, ao longo da vida dele aí, né, ele reparou muitos casais aí que não deram certo aí por questão de incompatibilidade de inteligência, mas isso é tema para outro vídeo, tá? Aqui pra gente entrar na reta final desse negócio de diálogos, conexões momentâneas, essas conexões momentâneas, efêmeras e temporárias, elas existem, elas podem acontecer a qualquer momento, a não ser que você for um volcel, entendeu? Que você abandonou completamente qualquer contato com mulher, que é o caso da minoria também, que não é o meu caso, particularmente, né? Eu não, por mais que eu acho o voo céu até uma filosofia interessante, eu ainda não consigo e nem quero aplicar no momento para minha vida. E eu sei que muitos inscritos aqui ainda têm as relações casuais por uma questão de libido, por questão que ainda se sentem seguros e atraídos para relações de curto prazo, não tem nada demais nisso também, né? E invariavelmente vai acabar acontecendo de você achar que você está tendo o erro vai ser você achar que essa conexão momentânea, que de certa forma vai ser verdadeira, é você achar que isso é de algo de médio e longo prazo. Aí você já cai no campo da ilusão. Aí você já cai no campo de tentar analisar a cabeça da mulher com a cabeça do homem. E é para a mulher também, né? Como eu disse, a mulher acaba se decepcionando com o homem porque o homem ele perde um pouco daquela virilidade dele quando ele entra na monogamia, ele fica mais carente, ele fica um pouco mais relaxado, o mistério acabou. A mulher é muito movida por essa questão do mistério, de converter o sujeito que não está apaixonado no apaixonamento. Nessa Hanalita explica muito bem isso aí, né? As próprias mulheres sabem disso aí. Se você tem, dependendo do nível de experimento social, ou até mesmo do seu nível de inteligência, de saber levar uma conversa mais liberal com uma mulher, para ela acabar falando isso, elas vão acabar confessando. Eu cansei de ouvir amigas, ficantes, ex-ficantes, até namoradas minhas dizer essa questão de tentar converter o homem mais frio, que isso é um desafio da mulher, que a mulher tem isso aí, nós homens já não vemos graça nenhuma disso aí, né? Então assim, se você tentar ficar vendo esses diálogos interessantes que você vai ter com a mulher que você está saindo, e essa conexão que vocês têm, que parece que bate tudo, né, nas conversas, nos gostos, nas afinidades. Se você ficar visualizando isso de médio e longo prazo,
né? Como eu disse, depois que você insere a Red Pill, a vida fica mais preto e branco assim, né? Você vai saber que aquilo vai passar, que vai acabar e que é algo temporário. É assim mesmo, entendeu? Só que o mundo colorido, ele machuca muito mais, né? Porque quando você se ferra no mundinho colorido da ilusão, aí você sofre, aí você perde massa magra, não consegue mais comer, em alguns casos vai para terapeuta, outros fazem loucuras de amor aí, né? O que vocês veem aí de homens aí passando por situações vexatórias, né? Então, assim como algumas mulheres também têm um sofrimento mais pelo ego, um sofrimento da mulher diferente pelo homem, também acabam aí se frustrando, enfim, e saindo do desenvolvimento pessoal delas também por acabar se iludindo com um sujeito que às vezes não queria nada, né? Mas enfim, né? Então, essas conexões momentâneas, elas, como o nome já diz, é conexão momentânea. Isso de fato vai passar e não se iluda achando que só porque está tendo uma conversa muito boa, uma conexão legal, que isso no médio e longo prazo vai ser assim para sempre, tá? A vida, a natureza, ela é muito mais cruel, muito mais brutal do que a gente acha, beleza? Um forte abraço a todos e fujam aí do senso comum.